Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai conversar sobre discursos e o que os discursos eles significam. Então, para dar continuidade à nossa leva temática de estudos, já conversamos sobre oralidade escrita, já conversamos sobre coesão e coerência, já conversamos sobre leituras de múltiplas linguagens. Então, agora nós iremos entrar para a questão teórica e conceitual de discurso. Então, afinal de contas, o que são discursos? Né? Como eles se organizam? Como eles se caracterizam? Então, para começo de conversa, é importante que a gente entenda discurso como uma forma de comunicação inserida em determinado contexto. Lembram que eu já disse nas outras aulas que todo texto, seja ele escrito, audiovisual, né, em vídeo, em áudio, em música, em poesia, ele está dentro de um contexto, dentro de uma situação pontual que evoca tempo, espaço, momento histórico e assim por diante. Então, todo discurso é uma forma de comunicação, ou seja, um emissor manda uma mensagem por meio de um código, por meio de um canal a um receptor. Lembrando, emissor é quem fala, o código é a língua. Então, por exemplo, língua portuguesa, língua de sinais, né? Qual é a língua que eu vou falar? O canal é o meio. Meu canal pode ser as ondas sonoras pela qual passa, a onda sonora pela qual passa a voz. Pode ser um rádio, pode ser uma televisão, pode ser um podcast como canal. A mensagem é o conteúdo que vai alcançar um receptor, ou seja, a pessoa que vai receber aquela mensagem. Então, um discurso, ele é esta comunicação do emissor para o receptor, a mensagem, dentro de um contexto. Ou seja, quem faz esse discurso produz uma fala dentro de uma realidade. E aí, esta fala, obviamente, ela pode ser verbal, como eu estou fazendo para vocês agora, como também eu posso pegar esta fala da pessoa e colocá-la no papel ou no computador, transformando em palavras. Um discurso, ele também pode ser escrito, né? Onde você coloca suas ideias por escrito. Então, isso a gente vai ver nas próximas aulas ainda, como é que estes discursos, que nós chamamos de direto, indireto, direto e indireto, como agente jornalista, ou vocês jornalistas em formação, trabalham com esses discursos. Então, por enquanto, a gente vai pensar e conversar sobre discurso à luz do teórico Bakhtin, né, que é um cara muito importante, Mikhail Bakhtin. É um estudioso fundamental na área dos estudos literários, da linguística. Ele trabalhou a teoria dos gêneros. O que é isso? Grosso modo, falando em linhas gerais, os gêneros, eles são espécies de classificações. Então, por exemplo, nós temos o gênero jornalístico, o gênero literário, o gênero, pensando em outra coisa aqui, o gênero do roteiro, o gênero, são áreas, assim como tem uma semelhança muito grande com discursos, né? Então, nós podemos pensar ainda em subgêneros. Por exemplo, se o jornalismo, a linguagem jornalística é um gênero, a redação jornalística é um subgênero do jornalismo. O jornalismo literário é um subgênero do jornalismo. O jornalismo ambiental é um subgênero do jornalismo. Assim como na literatura, se literatura é um gênero, né? Sei lá, pensar sobre teoria da literatura é um subgênero. Então, são as especificidades de cada área.
tá? Então, gênero, de novo, em linhas gerais, são aquelas espécies de classificação, né, onde eu vou colocar pontualmente determinadas áreas de estudo, tá? E assim como gêneros e discursos, existem infinitas áreas, né? Cada área, muitas vezes, tem um gênero e tem discursos, né? Então, é importante que as pessoas conheçam as suas áreas. Por exemplo, a minha área é o jornalismo. Então, eu sei que o jornalismo é um gênero. Eu sei que existem outros gêneros do jornalismo. E dentro dos gêneros existem os subgêneros. Então, é importante que cada profissional entenda da sua área estas classificações, digamos assim, tá? Então, gêneros são classificações temáticas das áreas. E essas áreas são áreas infinitas, digamos assim. Assim como existem inúmeras profissões, existem inúmeros gêneros das profissões e de temas específicos de cada profissão. Então, aqui, para Bakhtin, o que importa é o estudo da comunicação verbal real, incompatível com gramaticalizações. E essa comunicação real se concretiza nos gêneros textuais / discursivos. Então, quando Bakhtin fala dessa comunicação verbal real, perpassa muito pelaquela questão da informalidade. Quando eu converso com alguém, eu sou informal. Por mais que depois eu vá pegar esta minha fala informal e vá colocar no papel, ou quando eu faço um Twitter para a pessoa, me usando de uma mensagem em que eu escrevo para ela como eu falaria, também não deixa de ser uma comunicação com origem no verbal. Por quê? Porque está cheia de informalidade. Peguem, por exemplo, uma fala que vocês, se vocês fossem gravar um momento em que vocês estão conversando com um amigo de vocês, o jeito que vocês falam, as formas, as gírias. Se vocês fossem gravar isso e passar para o computador, ou passar para o papel, esta fala, que agora estará escrita no papel, ela vai estar cheia de informalidades, de gírias, talvez de palavras ditas de uma maneira resumida e assim por diante. Se nós pegarmos a forma com que muitos de nós escrevemos no Facebook, no Instagram, enfim, em outras redes sociais, toda essa nossa escrita, ela é permeada pela informalidade da nossa fala, que vem lá de trás, né? Então, assim, cada vez mais hoje, principalmente nas redes sociais, nós escrevemos como nós falamos. Então, assim, aqui, Bakhtin, ele não leva muito em conta a questão da gramática, né? Da coesão, da coerência, da análise sintática, enfim, destes elementos das línguas para proferir um discurso. Bakhtin leva em conta a informalidade da fala das pessoas e o conteúdo que as pessoas levam até o receptor por meio desta fala, desta verbalização, né? Verbalização é quando a origem de tudo vem pela fala. Então, para Bakhtin, aqui a página, né? Os gêneros são formas relativamente estáveis de enunciados e discursos em dados contextos e situações específicas de comunicação. A gente já vai ver em detalhes o que é isso. Então, cada diferente contexto ou cada diferente situação de comunicação determina um gênero. Lembra? Gênero jornalístico, gênero literário, né? Eu estou aqui pensando em outros gêneros, por exemplo, um gênero dentro da área do direito, um gênero dentro da área do audiovisual, um gênero dentro da área de religião, e assim por diante, né? É neste sentido que se afirma que há tantos gêneros quanto há atividades humanas ou esferas humanas de comunicação. Então, estes gêneros, eles são
infinitas formas, infinitos conceitos, infinitas situações, infinitas áreas. Dentro da área do direito, nós temos muitos gêneros. Dentro da área da comunicação, dentro da área da medicina, dentro da área da psicologia, dentro da área da engenharia, dentro da área da fisioterapia, nós temos gêneros, agrupamentos. E agrupamentos que têm a ver com temáticas e que têm a ver com contextos. Então, por exemplo, dentro do jornalismo, vou citar alguns, porque existem inúmeros gêneros dentro do jornalismo. Alguns deles, gênero jornalístico informativo e gênero jornalístico opinativo, gênero jornalístico interpretativo, gênero jornalístico diversional. E aí, dentro de cada gênero, eu tenho os subgêneros. Por exemplo, dentro do gênero jornalístico informativo, eu tenho nota, notícia, entrevista e reportagem. Dentro dos gêneros jornalísticos opinativos, eu tenho os subgêneros da coluna, do comentário, do editorial, da crônica e assim por diante, entre outros subgêneros, tá? Então, assim, em cada área humana, da esfera humana, tem gêneros e subgêneros. Então, tentem entender assim, é imenso. A formação de gêneros, né? Essa formação, não, ela digamos assim, não há um número fixo. São inúmeros gêneros. Assim como são inúmeras as áreas do conhecimento humano. Cada área do conhecimento humano possui muitos gêneros, ok? Então, aqui, os gêneros do discurso, ou seja, todos aquele discurso, né, seja ele oral ou escrito, mas que possui uma mensagem imersa num contexto, né, que tem um objetivo de comunicação, tem uma marca essencial, que é a maleabilidade, a heterogeneidade, assim como a possibilidade de se ampliarem e se multiplicarem nas medidas das transformações do mundo e do homem. O que é maleável? É quando eu consigo mudar, eu me adapto. O que é heterogêneo? É quando as coisas não são iguais, elas são diferentes. Então, a marca destes discursos é que eles podem mudar, é que eles são inúmeros, um discurso não é igual ao outro. Se a gente pegar, por exemplo, um discurso de um político e nós pegarmos um discurso de político de esquerda e de direita, nós vemos aí já que eles não são homogêneos, ou seja, eles não são iguais, eles são heterogêneos. Se nós pegar como discurso uma fala de uma pessoa que gosta de novela e uma pessoa que não gosta de novela, são diferentes. Se nós pegarmos uma fala de uma pessoa que é militante de uma causa e de uma que não é militante, também tem diferença. E por isso, esses discursos, eles vão se ampliando, se multiplicando, na medida em que o mundo muda e na medida em que as áreas humanas se expandem e mudam e se alteram, assim como, de novo, nós temos infinitas formas de discurso, logo, infinitas formas de gênero e vice-versa. Então, aqui, para o autor, a sociedade produz gêneros primários e gêneros secundários. Os gêneros primários são aqueles que surgem de situações cotidianas e privadas. Embora predominantemente orais, abarcam entre eles também formas mais prosaicas de escrita. Exemplo, o bilhete, a carta pessoal, em que traços da oralidade estão fortemente presentes na escrita. Que outro exemplo de gênero primário a gente poderia dar? Então, de novo, se o gênero primário é aquele que tem fortes traços da oralidade presente na escrita, nós podemos colocar as redes sociais como novos gêneros primários. Por quê? Porque tem muitos traços da oralidade presentes na escrita das redes sociais. Tá? Então,
além de bilhete e carta, a escrita nas redes sociais hoje é um exemplo de gêneros primários. Os gêneros secundários, próprios de esferas públicas e complexas, como arte, ciência, trabalho, seriam reelaborações dos primários, porém não exclusivamente escritos. Dessa forma, pertenceriam aos gêneros secundários tanto os textos científicos, onde a linguagem escrita é bastante elaborada e distanciada do oral cotidiano, quanto os debates públicos que, apesar de orais, são fortemente apoiados em estruturas formais e textuais. Então, já os gêneros secundários estão presentes, sobretudo, nas esferas públicas. O que são esferas públicas? O bilhete ele é pessoal, a carta ele é pessoal. Quando eu escrevo nas redes sociais, eu estou escrevendo o meu ponto de vista para os meus amigos. Por isso é pontual. Os gêneros secundários, eles são aqueles da esfera pública, ou seja, que estão postos de forma pública para a população de modo geral. O jornalismo, a partir do momento em que você posta uma informação, ela passa a ser pública. Uma pesquisa científica, quando você divulga essa pesquisa científica, ela passa a ser pública, né? Então, muitas vezes, quando eu escrevo uma notícia jornalística, eu adapto essa notícia a partir de falas das pessoas. Então, eu saio do gênero primário e vou para o gênero secundário, né? Então, assim, e aí, de novo, a grande maioria dos gêneros secundários, eles são aqueles escritos, mas que têm origem no verbal. Então, por exemplo, o autor aqui dá o exemplo dos debates públicos. Eles são orais, mas eles estão apoiados em estruturas formais e textuais. O que quer dizer isso? Quando a gente faz um debate de televisão, por exemplo, pensando aqui nos debates políticos, não tem todo um controle de tempo, o candidato tem X minutos para falar, tem um papel para levantar, tem imensas regras. Então, às vezes, nós temos um discurso secundário, que é público e oral, mas que é baseado nas regras oriundas da formalidade e do texto. E aí o exemplo seria a ideia do debate, por exemplo, né? Que ele é bem... Ou ainda, um discurso de formatura. Um discurso de formatura, ele é um texto lido, na grande maioria das vezes. Pode ser falado de improviso? Pode. Mas na grande maioria das vezes ele é lido. Então, é um discurso oral, mas que está amparado num texto prévio. Muitas vezes a pessoa lê, ela usa uma linguagem mais formal, com palavras mais, digamos, mais formais, mais densas, não são tão coloquiais. Você não usa gírias num discurso de formatura, né? Então, seria um outro exemplo desse gênero secundário que, apesar de oral, está amparado em estruturas formais. Seguindo aqui, os enunciados são construídos sempre em função do outro, de um interlocutor. Então, por exemplo, vamos discutir um pouquinho sobre essa frase. Os enunciados, né? O conteúdo da minha frase, digamos assim. Ou pensem ainda numa manchete jornalística. Eu não posso fazer uma manchete em que o meu leitor não vai entender. Às vezes eu fico aqui gravando essa aula para vocês e fico pensando, olhando para cima, pensando num exemplo mais fácil para vocês. Porque às vezes um exemplo fácil para mim pode não ser para o aluno A, ou para o aluno B, ou para o aluno C. Por quê? Porque esta exemplificação tem a ver com o acervo. Lembra do conceito lá da primeira aula, do vídeo da primeira aula? Tem a ver com o acervo, que é todo o conhecimento adquirido por uma determinada pessoa, seja este conhecimento formal ou informal. Então, quanto mais clara eu conseguir ser, quanto mais amplo for o meu discurso, mais fácil
de eu ser entendido, né? Então, assim, não adianta eu vir aqui falar algo ou pronunciar, fazer enunciados que o meu interlocutor, ou seja, vocês, os meus receptores, não irão entender. Eu preciso me fazer entender, né? Então, assim, sempre que falamos ou escrevemos, temos sempre em mente alguém, mesmo quando a gente escreve para redes sociais. A gente está pensando em alguém, né? Os meus seguidores. Então, tu sempre, não necessariamente tu tenha que pensar numa figura específica, mas tu pensa de modo geral. Por exemplo, quando a gente posta no nosso Instagram, a gente pensa nos nossos seguidores, que são muitas vezes nossos amigos, nossos colegas de universidade, de trabalho e assim por diante. O outro para interagirmos, mesmo se falarmos conosco mesmos, nós também podemos ser os nossos interlocutores. Ou seja, às vezes você escreve um texto só para você, para não mostrar para ninguém. Tipo, sei lá, um poema falando do teu sofrimento interno. Tu mesmo pode ser o teu interlocutor. Agora, na grande maioria das vezes, nós queremos o interlocutor diferente de nós, né? Por exemplo, um escritor, ele não tem como foco ele mesmo, porque senão ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai ser lido por outras pessoas. Então, o foco deles é o outro, literalmente, né? Então, aqui, quando alguém elabora um enunciado, ou seja, uma frase, uma construção de palavras que gerem um sentido, um significado dentro de um contexto histórico, econômico, social e cultural, leva em conta, ao mesmo tempo, não só o contexto sócio-histórico em que está sendo produzido, mas principalmente o seu interlocutor. É neste sentido que se pode afirmar que um enunciado é elaborado já considerando as respostas que suscitará. Vamos exemplificar isso. Eu poderia estar aqui dando uma aula de comunicação, jornalismo e língua portuguesa para alunos do mestrado em comunicação, ok? Essa fala, ela estaria dentro de um contexto sócio-histórico, econômico, político. O que é isso? Estamos num momento de pandemia, com a atual situação política do Brasil, com X lideranças políticas, com tantas pessoas morrendo de Covid, com um número muito grande de empresários que não estão arrecadando verba mensal para manter os seus gastos, os seus funcionários. Tudo isso são contextos econômicos, políticos, sociais. Agora, a forma com que eu vou dar essa aula muda se o meu interlocutor for do mestrado em comunicação, for da graduação em jornalismo, ou for alunos do primeiro ano do ensino médio, por exemplo, ou se esse mesmo conteúdo for para crianças de 10 anos. O meu interlocutor é diferente. Logo, para eu falar de determinada situação, para eu falar de contexto sócio, histórico, social, econômico, político, eu vou ter que contar essa história de um modo diferente se eu for dar a mesma aula para alunos de 10 anos, de 20 anos ou para os alunos do mestrado. Ok? Então, a forma, eu posso ter o mesmo conteúdo, mas a forma com que eu vou explicar vai mudar de acordo com o interlocutor. Vamos dar um outro exemplo. Digamos que você, um jovem de 20 anos, que gosta de redes sociais, que gosta de rock, de cinema alternativo, vai mudar a forma com que você fala com o seu amigo, que também é roqueiro, que também gosta de cinema alternativo, que também tem 20 anos, e a forma com que você fala com sua avó, que talvez não gosta de rock, não gosta de cinema alternativo, talvez nem saiba o que seja cinema alternativo. Vai mudar com o jeito que você fala com a sua mãe, ou ainda com um irmão seu que pensa diferente de você. Então, quer dizer, são as minhas formas textuais ou verbais mudam de acordo com o meu
interlocutor. O interlocutor, portanto, não é um ser passivo que apenas entende o enunciado. Ele sempre adota uma atitude responsiva, ativa em relação ao discurso do outro. E assim, aquele que era ouvinte, o receptor, passa a ser o locutor. A compreensão responsiva é a forma inicial e preparatória para uma resposta. Ou seja, depois de toda essa aula que eu dei aqui para vocês, num outro momento vocês vão me dizer se vocês entenderam ou não entenderam. Ou vão mandar um e-mail ou um WhatsApp com alguns questionamentos. Então, vocês não são passivos, vocês são ativos nesse processo de locução e interlocução. Então, como se organizam estes gêneros? Coloquei aqui um gatinho, né? É fácil. Então, de modo simples e objetivo, pode-se resumir que os gêneros textuais ou discursivos se organizam por tema, o que se quer dizer em uma dada situação de comunicação, uma forma de composição ou estrutura, como organizar e estruturar esse dizer, por exemplo, em paragrafação ou versos, e um estilo, como se quer dizer e como se estabelecer a seleção vocabular e linguística para auxiliar na elaboração do sentido do querer dizer do locutor. A gente vai ver alguns esquemas, mas antes eu quero explicar para vocês o que quer dizer isso. Então, tema, de novo, quais são as áreas do conhecimento que eu estou me referindo? E se a gente for pensar de forma mais ampla, toda a área do conhecimento, ela tem comunicação também. Fisioterapia tem comunicação. Engenharia tem comunicação, que é a forma com que as pessoas vão se comunicar. Então, estes gêneros, sejam eles de texto ou de fala, eles têm a ver com o tema, eles têm a ver com a estrutura, ou seja, vai ser em forma de notícia? Vai ser em forma de texto? Vai ser em forma de versos? Vai ter estrutura de uma redação de vestibular? Vai ter estrutura de uma notícia, que é bem diferente da redação de vestibular? Vai ter estrutura de uma música? Como é que vai ser essa estrutura? Esse estilo, como é que vai ser esse estilo? Vai ser focado na informalidade? Vai ser focado na formalidade? Eu vou usar gírias? Eu vou usar termos regionalistas? Como que vai ser esse estilo? Um exemplo de estilo é o rock e o pop, o sertanejo, o brega, né? E assim por diante. Então, o blues, são formas, são estilos musicais. Assim como existem estilos musicais, existem estilos em muitos outros gêneros. Música é um gênero, literatura é outro gênero, cinema é outro gênero. Né? Então, se nós formos pegar o cinema, por exemplo, cinema é um grande tema, é uma área da comunicação. Então, é um gênero. Quais são os subgêneros? Ou ainda, se nós formos pensar nos subgêneros do cinema, nós podemos ainda trabalhar documentário, curta-metragem, filme, são subgêneros. Se a gente pensar no gênero do cinema, dentro do gênero do cinema nós temos muitos estilos e que podem gerar subgêneros. Comédia, ficção, drama, né? E assim por diante. O próprio documentário entra de novo. E assim a gente vai elaborando gêneros, subgêneros, lembrando que tema, estrutura e estilo entram nesse entendimento do que é gênero e, por consequência, o subgênero, que seria, digamos, as subclassificações do que vem dentro de um grande tema. Então, a gente pode pegar como exemplo, né, no cinema, a comédia, o documentário, o drama, a ficção, dentro do gênero da música, os subgêneros e, ao mesmo tempo, os estilos, de novo, brega, rock, pop,
me ajudem, sertanejo, entre outros tantos subgêneros que eu tenho certeza que vocês já pensaram aí. Então, aqui nós temos uma definição, digamos assim, em esferas, né? O autor, o Bakhtin, ele diz que ele divide estes gêneros textuais e discursivos em esferas. Mas, na verdade, é um sinônimo para a gente dizer, para a gente pensar estes gêneros, estas grandes áreas. Então, ali no centro está escrito a sociedade e suas práticas de linguagens distribuídas nas esferas. Eu coloquei algumas aqui. Esfera publicitária, jornalística, religiosa, literária, artístico-cultural, escolar, científica, cotidiana, burocrática. Eu poderia trocar a esfera por gênero? Sim. Por quê? Porque são grandes áreas do conhecimento que estão imersas em temáticas, em estilos, em estruturas. Então, se a gente for pensar aqui na publicidade, pensem nos temas da publicidade, na estrutura das publicidades que vocês veem na televisão, né? Nos estilos. São bem diferentes, por exemplo, dos temas, das estruturas e dos estilos da esfera escolar, que tem a ver com aula, com disciplinas, com conteúdos, com professores. Com certeza é uma criatividade muito diferente das publicidades que nós vemos em jornais, revistas e na televisão. Então, só um exemplo para vocês entenderem. Nessas esferas, barra gêneros, os gêneros textuais discursivos circulam, podendo circular em mais de uma esfera. Ou seja, há gêneros que podem pertencer tanto à esfera jornalística como à esfera cotidiana, por exemplo. E aí um exemplo deste gênero é a carta. A carta ela é considerada tanto jornalismo quanto cotidiano. No entanto, este gênero, por sua característica heterogênea, ou seja, diferente e relativamente estável, se altera dentro dessas esferas. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu escrever uma carta, hoje em dia a gente manda um WhatsApp, mas vamos pensar na carta ainda. Eu vou escrever uma carta para minha mãe, vai ter um conteúdo. Se eu for escrever uma carta para um jornal, eu vou falar de um outro jeito. Então, os dois são cartas, mas cada um, eu vou alterar um pouco a característica dessa minha carta, dependendo para onde eu vou mandar. Então, é nesse sentido aqui que o autor está se referindo, né? Um outro exemplo de gênero que pertence a mais de uma esfera é o jornalismo literário, né? Que ele e aí assim, meio, num princípio, num primeiro momento, pode parecer meio bagunçado e meio difícil de entender, mas vocês vão trabalhar isso até o último semestre do curso. Então, até lá vai clareando. Por exemplo, então, se no jornalismo eu tenho o gênero jornalístico, gênero opinativo, gênero diversional. Dentro do gênero diversional, por exemplo, existem várias classificações, mas eu posso colocar o jornalismo literário dentro do gênero jornalístico diversional. Então, o jornalismo literário é um subgênero do jornalismo diversional, ok? No entanto, se eu quiser, como se eu fosse lá numa pastinha de computador, né? Eu abro a pasta de jornalismo, aí eu vou abrir a pasta de jornalismo diversional, né? E aí lá dentro tem uma pastinha de jornalismo literário. Então, o jornalismo literário é um subgênero do jornalismo diversional, neste exemplo que eu estou dando para vocês. Se eu quiser transformar o jornalismo literário num gênero, eu só clico na pasta. Cliquei na pasta. Então, a pasta de jornalismo literário vai abrir outros subgêneros. Então, agora eu estou olhando como se fosse uma lupa, né? Eu não olho mais para o jornalismo diversional e para o jornalismo literário como um subgênero do jornalismo diversional. Agora eu só amplio o jornalismo literário. E aí eu começo a olhar os subgêneros do jornalismo literário. Então, se eu for pensar
eu posso encaixar o jornalismo literário apenas também como um gênero. Ele é tanto subgênero quanto gênero. Então, dentro do jornalismo literário, eu posso ter a reportagem, a grande reportagem, a crônica e assim por diante, entre outros subgêneros, né? Outro exemplo ainda, o jornalismo literário, ele é tanto um subgênero do jornalismo quanto da literatura, ou seja, está em mais de uma esfera, tá? Então aqui não se agoniem, porque isso a gente vai ver muito mais intensidade nos próximos semestres. Não esqueçam que essa é uma disciplina que começa a abrir o leque das possibilidades do jornalismo. Então, às vezes vocês vão dizer assim, meu Deus, e agora? Calma. O importante é que vocês consigam começar a entender esses contextos e conceitos que nós iremos nos aprofundar e dialogar e discutir muito mais esses conceitos, principalmente nas redações de redação, redação e reportagem 1, 2 e 3, e temos ainda uma disciplina optativa, por exemplo, em que o aluno escolhe se ele quer jornalismo literário, jornalismo científico, jornalismo e meio ambiente e assim por diante, que são subgêneros do jornalismo, ou ainda jornalismo especializado, né? Por isso que é importante que a gente entenda que às vezes um conceito ele entra dentro de vários outros conceitos. Por isso que uma esfera pode pertencer a outras esferas. Então aqui ele continua dando um exemplo, né, da carta. Uma carta de leitor, carta que o leitor envia a um jornal ou revista, posicionando-se frente a determinado assunto publicado, como por exemplo uma reportagem ou entrevista, não tem as mesmas características de uma carta familiar, se diferenciando sobretudo na linguagem, ou seja, no seu estilo formal ou informal, né? E assim também, vamos pegar um outro exemplo. Se a gente vai mandar um Twitter para um jornal ou para uma grande loja e um Twitter para o seu amigo, também vai mudar. Esses dias eu fiz uma reclamação lá no Twitter para a Samsung. Eu me manifestei de uma forma mais formal do que eu falaria se eu mandaria um Twitter para um amigo meu. Então, assim, nós usamos linguagens diferentes para momentos, esferas ou interlocutores diferentes. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos. Então, um exemplo, gêneros da esfera publicitária. Entendam aqui, esfera como grande área. Tá? Então, gênero e esfera podem até ser sinônimos. Ou ainda aqui, esfera, outro sinônimo pode ser área. Tá? Entendam como uma grande área. Então, gêneros da esfera publicitária. Propaganda de produtos a serem consumidos. Anúncios, publicidade de modo geral, propaganda de convencimento, propaganda de produtos não consumíveis, né? O que são esses produtos? Meio ambiente, importância da vacinação, uso do preservativo, campanhas governamentais ou de organizações, ações sociais e ambientais. São exemplos, né? A forma com que a Rede Globo faz a propaganda do Big Brother é diferente da forma com que a Rede Globo faz a propaganda da Ação Global, por exemplo. Um anúncio para a revista é diferente do anúncio para a televisão. Então, são exemplos dessas esferas. Aqui eu coloquei um exemplo, o outdoor. O outdoor é um exemplo de um subgênero, né, da esfera da publicidade. Então, tá aí. E aí tem duplo sentido, né? Aqui é como se fosse uma foto do outdoor. Então, aqui nós temos o outdoor como um gênero dessa esfera publicitária e nós temos a foto que representa um anúncio. Então, a foto que contém o outdoor e, ao mesmo tempo, né, que fala em discutir prioridades e mostra embaixo uma senhora, dá para ver, eu acho que são pelo menos um cachorro com certeza, mas lá dentro tem, não dá para ver direitinho, né? Mas me parece ter mais um cachorro ali e um terceiro
uma terceira, eu não sei se é uma pessoa ou um animal, mas enfim, traz uma questão que a gente tem que discutir aqui. Então, a foto em que tem moradores de rua com o outdoor geram um anúncio de revista. Tá? Então, a gente pode pensar aqui de dupla maneira. Temos os gêneros da esfera jornalística. Coloquei aqui algumas imagens de jornais e revistas. O que podem ser estes gêneros da esfera jornalística? Uma notícia, uma reportagem, uma nota que é pequenininha, a fotografia, o designer gráfico, se é para televisão, as imagens, a estrutura do programa e assim por diante. Gêneros da esfera burocrática: carta formal, ofício, memorando, edital de concurso, documentos pessoais como passaporte, carteira de identidade, título de eleitor. Tá? São gêneros da esfera burocrática. E cada um destes podem ser um subgênero, porque ainda, por exemplo, às vezes dentro do memorando eu tenho vários tipos de memorando, dentro dos editais eu tenho vários tipos de editais, né? Por exemplo, aqui, eu coloquei carteira de identidade, mas se a gente colocar, às vezes, a OAB vale como carteira de identidade, a carteira profissional de jornalismo vale como uma carteira de identidade, a carteira profissional de médico vale como carteira de identidade. Então, seriam subgêneros da carteira de identidade, né? Mas tudo dentro dessa esfera burocrática. Gêneros da esfera religiosa. O que nós podemos pegar? A religião como um todo. A religião é um grande tema. Quais são estes gêneros dessa esfera da religião? Salmos, hinos, provérbios, parábolas, epístolas. Por exemplo, a gente pode aí inserir alguns livros, enfim, assim por diante, né? Às vezes algumas... aqui eu peguei termos gerais que se adequam a todas as religiões, tá? Então, a ideia é essa. Um gênero, ele tem que se adequar a todas. Por isso que ele é um tema geral, é um dos primeiros, é o primeiro atributo dele, a questão temática. Outros exemplos aqui para vocês. Então, gêneros da esfera cotidiana. Receita de alimentos, talões de água, energia elétrica, telefone, bilhetes, cartas pessoais, piadas e etc. Gêneros da esfera literária: conto, conto de amor, conto de enigma, conto de fadas, romance, poema, letra de canção, poderia entrar poesia e assim por diante. Gêneros da esfera científica: teses, dissertações. Qual é a diferença aqui? Tese é para doutorado. Dissertação é o trabalho de conclusão de curso de mestrado. Artigo científico, ensaio, resenha, resumo, livro. Gêneros da esfera escolar: livro didático, aula, seminário, debate, exposições orais, questões instrucionais, atividades, exercícios. Gêneros da esfera artístico-cultural: escultura, pintura, fotografia, literatura, adivinhas, que são aquelas adivinhações que a gente fazia quando era criança, provérbios, piadas, músicas e etc. Então, assim, os gêneros, eles circulam em mais de uma esfera. Eu poderia aqui elencar muitos outros gêneros, de muitas outras esferas. Então, é importante a gente notar que são infinitos os gêneros, infinitas as esferas. Né? E aí, claro, os subgêneros é que não são tão infinitos assim, porque eles são dentro de cada gênero. Tá? Então, assim, o que a gente vai trabalhar mais? É a percepção de vocês de que existem estas possibilidades. Eu preciso que vocês reconheçam. Quando vocês verem um artigo científico, vocês precisam entender, ó, isso aqui é uma linguagem científica, está dentro da esfera científica. Quando vocês se depararem com uma notícia de jornal, vocês vão ter que entender que é parte da esfera jornalística. Né? Então, digamos, a notícia eu posso encarar ainda como um subgênero do gênero jornalístico informativo. Então, assim,
mas nesse primeiro momento é mais o reconhecimento. Ah, eu estou trabalhando com vocês um livro didático, esse livro, agora o livro que a gente está estudando para apresentação dos trabalhos. Isso é esse livro, ao mesmo tempo, ele pode estar dentro da esfera escolar, ele pode estar dentro da esfera da área de letras e ele pode estar dentro da esfera da área do jornalismo. Então, o mesmo livro que nós estamos estudando está dentro de 3 esferas. Talvez possa até entrar em mais esferas, mas no momento eu elenquei 3 aqui. Então, o importante é que a gente comece a entender aonde as coisas se encaixam. Tá certo? Essa é a nossa bibliografia. E aí a nossa aulinha de hoje termina por aqui. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas. Então, um grande abraço para vocês. Dúvidas, podem me acionar nas redes sociais ou por e-mail.